nesse assunto que temos falado, né? Que é não tem como dissociar um momento de jejum sobre a oração. Foi isso que Deus colocou para compartilhar com vocês aqui. O bispo também falou sobre isso pela manhã. E eu creio que Deus quer continuar ministrando a mim e a você sobre como viver isso, os desafios da vida de oração, porque isso é uma luta contra a carne, né? Nós não fomos, após a queda, né? Após haver essa separação entre Deus e o homem, a gente não mais consegue viver isso como Deus gostaria que vivêssemos. Por isso que é uma luta a oração. Por isso que é algo contrário àquilo que a gente muitas vezes vive, porque agora a nossa natureza ela é inclinada a viver longe de Deus, e aí o Espírito nos leva a viver perto dele. E eu queria falar sobre isso. A oração é um tema central nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A oração é uma prática do povo de Deus. E toda a Bíblia a gente vê que orar é muito mais do que colocar pedidos diante de Deus para receber uma bênção, para receber uma resposta. É isso também, mas é mais do que isso. Orar é se relacionar pessoalmente com Deus. Oração não é um ato mecânico. Oração é um ato de relacionamento. Esse é um ponto central quando a gente fala de oração, porque às vezes a gente tem muitas ideias, a gente fala sobre muitas coisas, mas uma palavra central quando a gente fala de oração é relacionamento. É relacionamento com Deus. Essa é uma palavra que a gente não pode perder de vista. É um ato de profunda submissão a Deus. João Calvino dizia que a oração é o principal exercício da fé, e é por meio dela que recebemos diariamente os benefícios de Deus, os benefícios que Deus concede sobre nós. E como em todas as áreas, gente, o maior exemplo para a gente, não só de oração, mas de tudo que a gente faz, tem um nome. E esse nome é Jesus. E eu queria compartilhar um pouco sobre o que Jesus fala em um dos trechos, porque Jesus fala muito sobre a oração, mas eu queria focar em uma passagem, na verdade em alguns versículos de uma passagem específica, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5 e versículo 6. Queria convidar para a gente fazer essa leitura. O tema da mensagem de hoje, não esqueci de falar, é a sós com Deus. Eu vou falar sobre a importância da oração particular, da oração privada, do tempo com Deus. E esse texto que a gente vai ler, Mateus 6, versículos 5 e 6, diz assim: o próprio Jesus falando: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Vamos orar? Senhor Deus, nós dependemos do Senhor até para ouvir, Senhor, uma mensagem. Não só até, mas muito mais, Senhor. Porque nesse momento o nosso coração trava uma luta entre os nossos desejos, nossas formas de enxergar a vida. E a Tua palavra nos traz, Senhor, uma direção. E a nossa oração nessa noite é que o nosso coração não resista, Senhor, mas que antes de tudo ouça o que o Senhor tem para nos dizer, ouça a Tua direção para as nossas vidas, ouça o Teu chamado para cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus faça essa obra, Pai, quebrando os nossos corações, quebrantando os nossos corações e nos moldando de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus falando, e esse texto ele é uma passagem que a gente leu, né? Esses dois versículos que precedem o momento em que Jesus vai ensinar sobre o Pai Nosso. Então, isso é como se fosse uma introdução, onde ele começa a falar, e antes dele ensinar a oração, que é o nosso modelo de oração, ele começa falando esses dois versículos.
A gente poderia expor o texto inteiro, mas tem muita coisa aqui, tem muita coisa rica sobre a oração. E eu queria focar nesses 2 versículos que a gente leu. E a primeira coisa que a gente vê aqui, meus irmãos, de ensinamento da parte de Jesus, é que ele começa falando uma coisa muito simples, mas que é capaz de nos dar aí já uma direção muito clara sobre a oração. Ele começa dizendo assim: quando vocês orarem, isso pode parecer simples, mas isso pode ser revolucionário para a sua vida, por um motivo muito simples. Nós temos vivido um tempo em que tem pessoas que se dizem cristãs, mas aceitam, ou pelo menos vivem, como se a oração fosse opcional. Como se a oração pudesse fazer parte ou não da sua vida com Deus. E Jesus, ele começa falando sobre a oração, dizendo assim: olha, quando vocês orarem, Jesus, ele não coloca uma opção. Jesus não diz: olha, se vocês, enquanto meus discípulos, seguidores, decidirem um dia orar, ele está dizendo: olha, quando vocês orarem, quando isso estiver fazendo parte da vida de vocês enquanto meus discípulos. Então, a primeira coisa muito clara nessa passagem aqui é que Jesus pressupõe como a prática dos seus discípulos a vida de oração. Ter vida de oração não é uma opção para o cristão. Ela é o estilo de vida que o Senhor Jesus colocou diante de nós. Orar é um hábito, meus irmãos, a ser desenvolvido pelos filhos de Deus. E eu estou falando isso, e eu sei que todo cristão com o mínimo de conhecimento das Escrituras sabe disso. Eu sei que a grande maioria de nós sabe disso. O grande drama que a gente enfrenta não é talvez saber que a nossa vida de oração precisa ser vivida, mas eu diria que o grande drama que nós vivemos é de fato vivê-la. É de fato viver essa vida de oração, porque nós não temos priorizado o desenvolvimento dessa vida em nossas vidas. E uma das principais justificativas que nós usamos, certamente se você nunca usou ela, você já ouviu de alguém, é pessoas dizerem: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, minha vida, ela me impossibilita de orar. Você já ouviu alguém falar isso? Ou você já usou isso em algum momento da sua vida? Gente, a falta de tempo tem sido usado como justificativa, não só para a falta de oração de cristãos, mas as pessoas têm usado isso para falta de tempo para ler as Escrituras. Eu não vou à igreja porque eu não tenho tempo, minha vida está muito corrida, eu não tenho relacionamento com outras pessoas que comungam da minha fé porque tem sido muito difícil ter tempo para isso. E o que eu quero dizer é, isso não é só uma justificativa que a gente usa para falta de vida de oração. Isso tem sido usado para muitas coisas. E eu creio que existem 2 grandes grupos que usam isso e que poderiam... A gente precisa refletir onde a gente está e como Deus responde a esse desafio que a gente tem vivido. Eu creio que um primeiro grupo são aqueles que usam essa justificativa, mas o problema deles não é de fato uma falta de tempo. É de fato, ao contrário, uma má administração da forma como ele gere sua vida, seu tempo e seus recursos. Pessoas que priorizam tudo e absolutamente tudo antes das coisas de Deus. Eu digo isso porque existe esse grupo em que a gente vai perguntar, e se você for gastar um tempo de conversa com essa pessoa, você não vai gastar muito tempo para descobrir que a vida dela de oração não está sendo vivida, mas as séries estão em dia, as novelas, seja lá o que for, o que a pessoa gosta de ver, as pessoas estão constantemente conectadas às redes sociais e são pessoas viciadas em trabalho. E aí, quando você identifica isso, você entende que, na verdade, aquela falta de tempo não era uma falta de tempo, e sim uma falta de prioridade, aquilo que realmente precisava ser priorizado. Eu sei que esse é um grande grupo, que o problema não é a falta de tempo, exatamente esse gastar o tempo de uma maneira insensata. E esse termo insensato, ele traz até uma ideia bíblica, né? Quando Jesus fala, né, que quem constrói a sua casa sobre a areia é tido como um insensato, né? Alguém que não sabe lidar com aquilo que Deus tem dado para ela. Eu creio que esse é um grupo. Mas eu creio também, meus irmãos, que existem pessoas que têm enfrentado desafios em sua vida, em razão de um momento específico que têm vivido. Eu não acho que a gente poderia ser
é tão injusto ao ponto de não reconhecer que existem pessoas que enfrentam desafios em razão de repente, um novo momento em sua vida, estão muito focados num estudo para uma prova em específico, estão no momento com filhos recém-nascidos, estão num novo momento de trabalho, estão cuidando de um familiar que está enfermo, passando por uma situação muito difícil. Enfim, estão vivendo em um momento de sua vida em que elas têm sido muito demandadas e por isso estão tendo dificuldades de ter tempo com Deus. O que eu quero dizer é, independentemente de qual grupos sejam esses, em qual dos grupos você se encaixe, ou até em alguma outra classificação que de repente eu não tenha conseguido imaginar, eu queria que você pudesse refletir nessa noite, inclusive por meio do exemplo da vida de Jesus, que independentemente da situação que a gente vive, a vida de oração ela precisa ser priorizada. Jesus certamente foi mais ocupado do que qualquer um de nós aqui nesse auditório. Alguém duvida disso? Jesus certamente foi um dos homens mais ocupados e mais demandados que já passaram por essa terra. Só que, curiosamente, Jesus certamente foi o homem que mais teve vida de oração enquanto ele esteve na terra. Eu queria dar exemplos bíblicos, textos que não deixam dúvidas dessa verdade, onde Jesus está priorizando e ele muda a sua agenda, ele inverte as suas prioridades e ele diz, justamente entendendo a importância disso, ele foca na sua vida de oração. Você não precisa abrir, senão a gente vai gastar muito tempo, mas eu queria que você me ajudasse a ler esses textos. Marcos capítulo 1, do versículo 32 ao 35. Você pode me ajudar nessa leitura? Ao anoitecer, depois do pôr do sol. O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Note uma coisa, o texto começa falando que toda essa demanda que Jesus estava vivendo, isso já estava acontecendo ao anoitecer. O versículo 32 começa falando isso. Volta lá no 32. Jesus o dia inteiro estava na rua, fazendo as coisas do reino. Ao anoitecer, pessoas chegaram em sua casa, provavelmente aquilo durou a noite inteira, Jesus trabalhando, curando, pregando. E o texto fala, em uma mudança de cenário, no versículo 35, que ele se dedicou, versículo 35, que ele se dedicou à oração de madrugada. Naquele contexto da vida de Jesus, ele não negligenciou o momento de vida de oração dele, em razão do que tinha acontecido naquele momento. Você vê que de fato que ele deu uma prioridade para aquilo. Marcos 6, 45 ao 46. Você pode me ajudar? Marcos 6, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Então ele despediu a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Jesus, gente, insistiu com os discípulos, gente, por favor, me dá um tempo. Insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Muitas vezes a gente vai precisar, gentilmente, como Jesus fez, dizer, gente, por favor, esse final de semana não, hoje à noite não, amanhã a gente vai tratar disso na sua casa, no trabalho, seja lá onde for, priorizando a vida de oração dele. Lucas 5, do 15 ao 16. Lucas capítulo 5, do 15 ao 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. As multidões vinham, as multidões tinham os seus problemas, as suas doenças, as suas mazelas, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6, do 12 ao 13.
Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. A noite que Jesus, melhor dizendo, o momento em que Jesus escolheu os 12 discípulos precedeu uma noite de oração. João 6,15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meus irmãos, esses são pouquíssimos textos dos quais a gente poderia encontrar Jesus movendo a sua vida para que a vida dele de oração fosse uma prioridade. Eu teria muitos outros para citar, mas a grande lição que a gente tira disso aqui é muito simples. O primeiro ensinamento que Jesus traz sobre a oração é: ore. Se isso foi prioridade para Jesus, o Deus que se fez homem e o homem que era Deus, como isso não pode ser prioridade para mim e para você enquanto discípulos dele, que não somos deuses, mas apenas homens e mulheres carentes da graça de Deus. Priorize sua vida de oração, mude sua rotina, refaça sua agenda. Isso é algo muito pessoal, né? Isso é algo que demanda muita avaliação individual de como vai ser o seu tempo, de como sua vida vai ser refeita, mas o fato é que a Bíblia nos chama a uma prioridade disso em nossas vidas. Eu tive ontem à noite, precisei ir ao shopping e eu fiquei impressionado. Uma impressão que eu tive, gente, assim, de estar ali naquele local foi ver o quanto nós estamos acelerados. Teve uma hora que eu olhei assim, na praça de alimentação, eu disse, gente, as pessoas estão... Primeiro, o barulho, as indas e vindas, era cada um, as pessoas quase se esbarram andando. E o fato é que nós temos vivido em uma sociedade que tem muitos ruídos, onde tem muitas vozes, onde tem muita aceleração, onde tem muita coisa acontecendo. Eu não precisaria nem falar do shopping, bastaria falar de você, nós, diante do nosso celular, porque só ali a gente já tem informação mais do que suficiente. E isso é um dos grandes desafios, e por causa disso nós precisamos não menos, mas muito mais de priorizar a nossa vida de oração. Amém? Versículo 5, continuando. Aqui eu só falei desse momento em que Jesus disse, quando vocês orarem, e ele começa falando aqui, olha, não sejam como os hipócritas. Então ele está trazendo um ensinamento sobre a oração, e ele fala sobre o que nós não devemos ser, o que nós não devemos fazer em nossa vida de oração. Ele diz assim, eles gostam de ficar orando, em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus está ensinando de forma muito clara aqui, dizendo, não ore como o hipócrita ora. A pergunta é, como assim? O que Jesus quis dizer com isso? Será que de repente Jesus está censurando a oração pública? Não, meus irmãos, Jesus não está censurando a oração pública, isso era inclusive uma prática judaica, isso era uma prática da igreja primitiva, o povo de Deus sempre orou em comunidade. No livro de Atos isso é recorrente, isso está em várias passagens. O que Jesus na verdade está censurando aqui é a prática de pessoas que utilizavam a oração com o objetivo de promover uma falsa espiritualidade. John Stott, ao comentar esse texto, ele dizia que o que ele diz sobre os hipócritas parece ótimo à primeira vista. Eles gostam de orar. Mas, infelizmente, não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Não, eles gostam de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. Então, Jesus não está criticando ou censurando a oração pública. Jesus está censurando a oração pública que é utilizada para a autopromoção e para a promoção de uma falsa espiritualidade. Então, o texto é muito claro, gente. Não ore para ser visto como uma pessoa espiritual. Não use a oração para receber louvores ou reconhecimento por parte dos homens, porque quem ora em busca disso, já recebeu sua recompensa. É isso, é os homens olharem e acharem que você é espiritual. A recompensa é essa.
E como então devemos orar? Essa é a pergunta que surge, e é o que Jesus responde no versículo 6, dizendo assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Vou parar aqui. Meus irmãos, a essência da oração é buscar a Deus, é relacionamento com Deus, é estar na presença de Deus se relacionando com Ele. Então o ponto de Jesus principal, quando ele fala isso aqui no versículo 6, não é, como eu havia falado, censurar a oração em público. Na verdade, Jesus está falando que o problema é quando a motivação das orações se concentra em outras pessoas e não em Deus. Portanto, quando Jesus fala da oração em secreto, no quarto fechado, que é o termo que ele usa aqui, eu creio que ele está querendo ensinar, gente, a importância de gastarmos tempo com Deus, para Deus, focado em Deus, onde ninguém nem nada pode nos tirar o privilégio de viver essa profundidade de um relacionamento com Deus sem nada, absolutamente nada que nos tire esse contato. Orar a Deus sem dividir a nossa atenção. A ênfase está aqui muito menos no espaço físico, quarto, e muito mais em estar na presença de Deus em oração, em um contexto em que a nossa atenção esteja voltado única e exclusivamente para Ele. Ou seja, Jesus está falando aqui, meus irmãos, de um tempo de qualidade com Deus, de um tempo de foco em Deus, na pessoa de Deus, na glória de Deus, no amor de Deus, e não em outras pessoas, em outras questões. Jesus está falando, dizendo assim: gente, vocês precisam, nós precisamos de ter um tempo em que seja Deus e somente Deus o alvo da nossa atenção. E quando a gente fala dos nossos desafios enquanto cristãos no século XXI, e a gente fala da nossa cidade, do nosso tempo corrido, dos nossos celulares, smartphone tocando o tempo inteiro, isso parece que faz mais sentido ainda, de ter esse desafio de olhar e dizer: eu quero ter um tempo com Deus em que Deus seja o centro e Ele seja tudo e não haja mais nada e absolutamente nada que me tire a oportunidade de viver essa experiência. Jesus está falando de um tempo de oração, um tempo de deleite na presença de Deus, meus irmãos. Um tempo sem qualquer expectativa de recompensa para aquele ato, porque na verdade ali é só você e Deus. É só Ele agindo, você se relacionando e mais nada ali entre você e Ele. E o texto diz que quando isso é vivido, versículo 6 ainda, seu Pai que o vê em secreto, o recompensará. Então, gente, eu diria, não ore para ser recompensado, porque nós não devemos orar nessa perspectiva. Mas eu diria, a orar, creia que você será recompensado. Não ore para ser recompensado, mas a orar, creia que você será recompensado. Meus irmãos, a palavra de Deus nos assegura de que haverá recompensa para quem investir em sua vida de oração. E uma pergunta que surge é: mas afinal, que recompensa é essa? O que é que eu vou receber da parte de Deus? O texto não detalha, é curioso, ele não fala que recompensa seria essa. Mas eu creio, meus irmãos, que dentre várias recompensas que Deus pode nos dar por meio da nossa vida de oração, eu creio que a maior recompensa que Ele pode nos dar é experimentar a sua presença. Amém. Esse é o maior presente que Deus poderia nos dar por meio da nossa experiência de oração. Deus pode e faz muitas coisas por meio da oração. Deus responde os nossos pedidos, Deus cura, Deus abre portas, Deus restaura relacionamentos. Mas eu creio que nenhuma dessas coisas são mais recompensadoras, são maiores recompensas do que a experiência de viver na presença de Deus. Se você talvez não crê nisso, é porque talvez você não tenha vivido ainda uma experiência na presença de Deus.
Porque se você já teve uma experiência na presença de Deus, eu creio que você vai concordar comigo. Que nada do que Deus já fez, já respondeu, já lhe deu, foi mais recompensador do que sentir, experimentar o Deus eterno, o Deus vivo, ao seu lado, dentro de você, fazendo, falando, agindo e dizendo assim: eu sou um Deus vivo, eu me relaciono, eu manifesto meu poder, eu estou aqui, eu sou real. Dizia que não há como estar na presença de Deus sem investir tempo em oração, meus irmãos. A oração é o meio em que Deus nos chama a viver, para que a presença dele possa ser real em nossas vidas. Então, se você de repente se diz assim, né, em momentos da sua vida, de repente, talvez seja esse o momento que você tem vivido, e você diz: Senhor, eu tenho te sentido tão distante, Pai. Eu não tenho sentido a tua presença na minha vida. Pergunta é: você tem tido vida de oração? Porque se não há vida de oração, a presença de Deus ela se torna muito distante. Não é que Deus nos abandona, porque a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós, essa moradia é o penhor eterno até a vinda do Senhor, amém? Mas o fato é que a chama ela vai se apagando, a chama vai diminuindo, e quando temos tempo com Deus, essa chama se acende, esse fogo se aumenta, né? E nós podemos dizer: Senhor, como eu vivi, Pai, esse tempo sem viver na tua presença. Meus irmãos, nada do que Deus pode nos dar através da oração é mais recompensador do que experimentar sua presença através da oração. Eu queria que você saísse daqui refletindo nisso, muito mais do que só ver a oração como um instrumento de pedidos, que é, e nós devemos pedir através da oração, porque isso é relacionamento também. Mas assim como todo bom relacionamento, o nosso maior alvo naquele relacionamento é se relacionar. Eu me relaciono com a minha esposa, eu me relaciono com amigos, eu me relaciono com pessoas com quem eu gosto. Não é porque eu quero pedir algo. Eu posso pedir, vou pedir inevitavelmente. Mas eu me relaciono porque eu amo aquela pessoa. Porque eu amo me relacionar com ela. Então, meus irmãos, é muito simples, eu creio. E concluindo e trazendo essa aplicação para nossas vidas, que é muito simples enxergar como esse texto se relaciona com a minha e com a sua vida, enquanto cristãos que vivem num século tão desafiador para a nossa fé. Cristãos que, como eu e você, em primeiro lugar, lutamos contra, muitas vezes, um farisaísmo, que é o termo hipócritas que ele usa aqui, que há em nós. Eu uso esse termo aqui, aspiado, que é o nosso pecado de muitas vezes se importar mais com o que aparentamos ser do que com efetivamente o que somos. Não é verdade que muitas vezes nós nos vemos em contradições em que a gente valoriza mais o que as pessoas vão pensar de nós do que de fato que nós temos vivido? Veja que coisa sem noção, mas ao mesmo tempo é algo que a gente vive. A gente até não está bem, mas se a pessoa acha que eu estou bem, eu estou mais tranquilo do que resolver o meu problema. Então, eu creio que essa é uma primeira coisa que precisa ser aplicado aqui a nós, meus irmãos, porque a luta de parecer ter uma vida espiritual, de ter uma vida de oração, isso não pode estar em nossas vidas, né? Pelo contrário, o que deveria estar nos incomodando de fato é nós não estarmos tendo vida de oração, independentemente do que as pessoas vão pensar sobre isso ou não. O que deveria estar incomodando o nosso coração é se nós não temos vida de oração. Era isso que deveria estar nos incomodando, e dizer: Senhor, como eu posso viver se não for dessa maneira, Pai? Nós que estamos presos à velocidade de um mundo de informações aceleradas, constantes, onde tem sido um desafio real de reservar tempo de qualidade para estar em oração na presença de Deus. E existe uma frase que eu já falei aqui em alguns cultos, mas essa frase ela é muito marcante para mim. Essa frase me marcou na minha juventude, na adolescência para a juventude, em relação à vida com Deus. E eu creio que ela cai como uma luva, de fato, para um cristão no século XXI, porque nós insistimos em não entender essa realidade
E é uma frase que diz assim: Deus não circunvou a nossa pressa nervosa, ou seja, Deus não mudou em razão do fato de o WhatsApp ter sido criado. Deus não mudou as expectativas dele para com o relacionamento comigo e com você em razão do Instagram ou da Netflix. Nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Isso é uma das coisas, meus irmãos, que nós precisamos parar e dizer: Senhor, como, Pai? Porque eu também não sei. Honestamente, eu não sei como lidar diante de tantas demandas que temos vivido e diante de um Deus que continua nos chamando a viver uma vida de comunhão profunda com Ele. Mas eu quero dizer: busque a Ele, peça sabedoria a Ele, clame a Ele, se derrame na presença dEle, diga: Senhor, me ajuda. E eu queria concluir com a parábola do próprio Senhor Jesus, onde Ele conta essa parábola, Lucas 18, versículo 1 até o versículo 8. E ele começa contando essa parábola dizendo exatamente que ele está contando para que aqueles ouvintes não desanimassem sua vida em oração e orassem sempre. Jesus começa dizendo assim: Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Será que isso é real? Será que isso é atual? Para mim e para você hoje? Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará aos seus escolhidos, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Note que Jesus está falando aqui uma coisa muito clara, meus irmãos. Jesus está dizendo que a eficácia da oração, isso não deveria nem ser dúvida para a gente. Deus responde, Deus age, Deus é poderoso. Quanto mais para os filhos Ele não vai dar. O que Ele está perguntando, na verdade, é jogando o desafio para a gente. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé na terra. E nesse contexto, a fé na terra, Ele vai encontrar pessoas que oram a Deus. Ele vai encontrar uma igreja que clama ao Senhor. Ou Ele vai encontrar uma igreja que morreu para a vida de oração. É essa pergunta que Ele está fazendo aqui nessa parábola. Ele conclui dizendo assim: gente, a questão não é o poder da oração, não é se Deus faz. Eu sou Deus, olha quanta coisa eu estou fazendo. A pergunta é como a igreja vai estar quando o Filho do Homem vier. E eu deixo essa pergunta para mim e para você nessa noite. Uma pergunta que eu creio que é para nos desafiar a dizer: Senhor, eu quero ser aquele, eu quero ser aquela, que quando o Filho do Homem vier, eu vou responder com fé, porque eu quero ser aquele que é encontrado fiel em oração, na palavra, na vida com o Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você pode fechar os seus olhos.